possibilidade de o Rubens ficar fora da lista dos jogadores relacionados por conta dessa negociação dele com o futebol russo, o que de fato aconteceu. Só que um pouquinho antes de divulgar a lista de relacionados, Gilbert, o Atlético divulgou notícias do DM, boletim médico na cidade do Galo, e tivemos mais 2 problemas. O primeiro deles, o Coelho, que teve diagnosticado uma pequena lesão, de acordo com o informativo do Atlético, na coxa esquerda. Não é a mesma que ele ficou, que deixou ele fora aí durante um mês e lá vai carqueirada. Então, uma pequena lesão na coxa esquerda. E o Júnior Santos, muito gripado, imagino que seja uma baita de uma gripe, né? Pegou todo mundo aí, né, velho? Até hoje eu tô fora do jogo, né? Mas aqui, muito gripado, o Júnior Santos também fica fora na veia da lista de jogadores. Na veia você mata o cara, velho. É onde? É no músculo? É no músculo, cara. Aplica uma bezetacil na minha veia. É uma coisa na veia. O que é na veia? É antibiótico? Também não. Antibiótico pode ser na veia. É antibiótico então, né? Bezetacil do antibiótico, mas bezetacil é intramuscular. É intramuscular, tá certo. Aplicou, morreu, velho. Tanto que dói pra um caramba. Não, eu nunca tomei bezetacil. Eu nunca precisei, mas... Você toma ela na bunda, você sabe disso. É? Né? Já tomou muito na bunda? Várias vezes. Ficava gripado, tomava ali. Verdade. Mas aqui, dois atacantes importantes fora, hein? Caramba, Iguinho, que coisa, hein? E o Cuca, o Gilbert, ele tinha uma coisa em mente pra fazer. Você sabe que ele tem o Rony de volta e o Everson de volta, esses estão garantidos. O que o Cuca ia fazer nesse jogo contra o Bucaramanga da Colômbia? O que eu ia fazer? Ele iria colocar o Coelho na esquerda, o Rony na direita, caramba, e o Scarpa e o menino no banco. Ia ser isso que o Cuca ia fazer. Ele ia fazer um meio-campo ali no 4-2-3-1 com o Rubens e o Alan Franco de volantes, o Rony pela direita, o Dudu centralizado e o Coelho pela esquerda com o Hulk lá na frente. Isso ia ser esse ia ser o esquema tático do Atlético. Espera aqui, e os volantes? O Alan Franco e o Rubens. Mas o Rubens... Calma. Isso é o que ele iria fazer. Mas isso na semana passada, né? Já na segunda-feira, antes dessa situação toda. Já na segunda-feira, veio esse problema do Coelho e veio o problema do Rubens iniciando essa negociação. Certo. Então, sem o Coelho e sem o Rubens, o que ele vai fazer? Ele vai seguir no 4-2-3-1, com o Alan Franco e o Gabriel Menino formando a dupla de volantes. O trio ali por trás do Hulk formado pelo Scarpa, Dudu e o Rony na esquerda. Scarpa, Dudu e Rony, ok. O que pode, durante o jogo ali, ter algumas alternâncias entre o Dudu e o Rony, um centraliza, o outro vai mais para a esquerda e tal. Eu gosto dessa formação. E o Hulk lá na frente. É o 4-2-3-1 tradicional do Cuca, agora com essa formação. O Coelho ele não vai ter aí, por pelo menos mais, sei lá, uns 2 jogos, torcer para ele voltar pro jogo contra o Flamengo, né, bem. Cara, voltar o primeiro bem já, pro jogo da Copa do Brasil. Lá, né? Contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, dia 31 e tal, torcer para... Hoje é dia 16, né? Tá tempo ainda, pô. Então até o dia 31, umas 2 semaninhas, dá para ele voltar bem, né? E quem sabe até qual o jogo que o Atlético vai ter? A volta contra o Bucaramanga não dá tempo, não? Semana que vem? Uma semana eu acho recente. Para lesão muscular. Caramba. Lesão muscular eu acho recente. A não ser que seja um edema, uma coisa leve, o Galo não fala o prazo de recuperação. Então assim, Gilberto, o Coelho vai ficar um tempinho aí fora. O Júnior Santos volta para o jogo contra o Palmeiras, certamente viaja para São Paulo e fica à disposição do Cuca lá. Mas o Júnior Santos é bancão nesse time. Então é isso, time do Galo. Lembrando, Fausto Vera não foi também por questão aí de escolha do Cuca. Gente. Vai ter que jogar daqui a mas pouco. aí não é novidade, né? Vai o Fausto chegar Vera a vez fora. dele jogar. Vai nada, cara. Vai não, sabe por quê? Agora vai pingar um din-din aí. No treino aberto na cidade do Galo, o Cuca, ele colocou o Ivan Roman e o Igor Gomes de volante e não contou com o Fausto Vera. O Fausto Vera, ele é carta completamente fora aquela coletiva do baralho. Aquela coletiva ele falou, tô esperando negociar pra pintar um dinheiro pra trazer outro volante. É isso que o Cuca falou, cara. Eu falei mesmo, e se precisar eu entro no lugar só pra ele não entrar. Ué. Ele sobra igual o Giló. É verdade. Ô, Gilberto. Mas o Fausto Vera tem lá as suas qualidades, né? Tem muita qualidade. É um bom, mas só que argentino. Não encaixou no Deve ser esquema bom filho, né? do professor. E teve essa coisa aí de... Eu me decepcionei com 2 jogadores do Atlético.
quando ele pediu pra ser negociado, sei lá, né? O Fausto Vera, Ah. me decepcionei com ele, porque eu achei que ele tinha tido um início muito bom no Corinthians e depois ele caiu por questão de troca de treinadores e tal, mas que ele pudesse ter essa recuperação com o próprio Milito, que foi quem é considerado o pai dele no futebol, né? Colocou ele como titular, era capitão do time do Milito e tal. Então o Fausto Vera me decepcionou muito e tem me decepcionado muito o Júnior Santos. É óbvio, gente, é óbvio que uma gripe monumental, no momento em que meia Belo Horizonte está gripado, a outra meia Belo Horizonte já gripou, a gente não pode colocar isso como uma culpa do Júnior Santos e tal, mas o que me decepciona no Júnior Santos é o futebol dele quando ele tem entrado. Vamos esperar que após essa recuperação ele volte e volte bem para esse confronto. Mas, Gibas, opções aí para volância, no caso de Menino ou Alan Franco, não conseguirem jogar os 90 minutos, ou o Cuca querer fazer alguma coisa, Ivan Roman e Igor Gomes. O que você acha? Ivan Roman Ele jogou assim lá em foi Caracas, testado, né? Muito bom jogador. Acho que de repente pode ajudar o Atlético. Não começa jogando, enfim. E o Igor Gomes, não como volante, né? Esse é um segundo volante. Segundo homem de meio campo ali, não o primeiro volante, não é a dele. Talvez até um terceiro homem de meio campo, talvez até entrando no lugar do Scarpa durante o jogo. E ele tem entrado bem, né? É o jogador do segundo tempo no Galo. Seria tipo o Ivan Romão, reserva do Alan Franco, e o Igor Gomes, o reserva do Menino, nesta configuração de elenco que o Atlético tem hoje, tá? Tá, mas é exatamente isso. O Galo vai buscar. O Atlético, Vamos falar no segundo tempo, o Galo vai buscar. Vai chegar esse primeiro volante, mas por enquanto vai quebrando o galho. Porque o Atlético tá quebrando o galho com o primeiro volante desde janeiro. Você acha que o Alan Franco já não é mais um primeiro volante? São duas coisas. Não é. Ele quebra o galho, ele até faz bem isso. Mas o Atlético perde um segundo volante muito bom, que é ter o Alan Franco jogando na dele. Como ele jogou no ano passado, como ele jogou com o Sampaoli. Já era uma deficiência do Atlético desde o ano passado. Sim. A gente cobrava volante, aí com a perca... perca do Otávio, ficou ainda mais premente essa necessidade do Galo por aí, né? Então, o treino hoje à tarde vai definir o time, Gilberto Campos, mas dificilmente foge daquilo que a gente imagina com Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Dudu, Rony, Hulk. É um time bom para ganhar do Bucaramanga. O Bucaramanga tem 50 dias que não perde. O Caboclo lá, o argentino deles, os atacantes, tem 12 gols em 24 jogos, meio gol por partida. Você não vai ouvir isso de mim, é um time bom para ganhar. É um time bom para ir lá competir jogar. Mesmo? Aquilo que a gente já viu desse time do Atlético, que vinha de uma sequência muito boa antes dessa pausa. Não fez um jogo ruim contra o Bahia, acho que foi um jogo igual, o Atlético até competiu também lá. Poderia ter tido um pouco mais de malandragem no final, trazido um pontinho ali, e aquele gol do Hulk poderia ter valido também pelo menos mais 2 pontos. Então, assim, porque um golaço daquele não pode ficar desperdiçado.